Chegamos aqui à resolução de mais um desafio do seu curso de PHP, esse é o desafio 9, onde a gente falou sobre as médias aritméticas. Média aritmética simples, média aritmética ponderada. Então vou botar aqui, ó, por exemplo, o primeiro valor, 8, o peso dele é 2. O outro aqui é 9 e o peso dele é 5. Calcular médias. Se for uma média aritmética, a média aritmética é 8,50. Se for uma média ponderada, é 8,71. O que é média aritmética simples? O que é média aritmética ponderada? Mesmo que você saiba essas duas médias, eu vou te explicar de uma maneira um pouco mais lúdica, um pouco mais visual, a diferença entre essas médias, e nós vamos resolver esse desafio que a gente acabou de executar aqui. Pega papel e caneta, você vai precisar anotar, e vamos começar a nossa resolução. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à resolução de mais um desafio aqui do seu curso de PHP Moderno do Curso em Vídeo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós vamos resolver, como você acabou de ver, o desafio das médias. Média aritmética é muito fácil, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, não. Muita gente sabe, alguns não sabem, se você não sabe, tá tudo bem. E a média ponderada é que é um pouco mais impopular, vamos dizer assim. E eu tenho um jeitinho bem diferente de ver essas médias. Antes de mais nada, eu quero deixar um disclaimer. Não sou profissional de matemática, tá? Apesar de minha graduação ter essa possibilidade de certificação, eu não atuo na área de matemática, tá? Se você quiser explicação de média aritmética, média ponderada, de uma maneira matemática, procure um profissional qualificado de matemática. Pô, tá cheio de professor maneiríssimo aí no YouTube. Tem o Procópio, tem o Curió, tem uma galera. Inclusive, um grande abraço para os meus parceiros, gente boníssimas. Se você quiser aprender muito mais sobre matemática, vai procurar eles lá. O que eu vou te explicar aqui é uma maneira visual de você entender média aritmética, média ponderada. Claro que a gente vai aplicar na fórmula, mas eu quero que você tenha uma ideia do que é uma média ponderada e o que é uma média aritmética. Fechou? Então, vamos para o caderninho, né? Aqueles desenhos horrorosos que eu faço logo no início, mas que talvez sirva para você. Com licença, com licença. Interrompo sua aula aqui para um recadinho rápido da Hostnet, que é a apoiadora aqui do curso de PHP Moderno. E o que eu tenho para falar com você hoje é o seguinte: tem um monte de gente que diz que hospedagem é tudo igual, mas eu vou ser bem sincero contigo. Não é tudo igual. E a Hostnet tem os planos cloud que são especialmente modeladas para o nosso mercado brasileiro. Então, quando você contrata a Hostnet para hospedar o seu site, você já leva de cara hospedagem em uma máquina muito moderna, que não tem mais HD, é tudo SSD, você sabe que é muito mais rápido, e todos os sites, desde o mais pequenininho até o gigantão. Você tem CDN, que acelera muito o site, tem SSL, que torna ele mais seguro, tem o instalador de aplicativos da Hostnet, que permite instalar o WordPress e muitas outras soluções, mas eu vou deixar o WordPress, que é um assunto gigante, para uma outra dica num outro momento. E outra coisa muito importante da Hostnet: todos os seus sites e todos os seus e-mails têm backup, e você pode solicitar a restauração deles a qualquer momento. E tudo isso com um suporte nota 10 premiado, ferramentas premium, que você gastaria uma fortuna para comprar, já vem incluído nas suas hospedagens, e também cursos completos que vão te ensinar a utilizar essas ferramentas. E agora que eu disse tudo isso, você tem coragem de dizer que hospedagem é tudo igual? Obrigado, Hostnet, ao apoio constante aqui ao Curso em Vídeo, e você pode voltar para sua aula. Então vamos lá, para começo de conversa. Tem gente que fala assim, média aritmética e média ponderada. A média ponderada também é uma média aritmética, tá? Só que a dita média aritmética é a média aritmética simples. A média ponderada é a média aritmética ponderada, tá bom? Então todas são médias aritméticas, simples e ponderada. Vamos entender o seguinte: o que seria uma média aritmética? Eu vou usar essa régua que está aí aparecendo na tela para te explicar de uma maneira simples. Olha só, se eu quero calcular a média entre 8 e 12, o que é a média entre 8 e 12? É o ponto mediano, é o ponto fisicamente no meio que está entre 8 e 12. Só de olhar aqui, ó, eu sei que a média entre 8 e 12, o ponto entre 8 e 12 na régua, no meio, é o valor 10. Se você quiser, você pode até aplicar isso na fórmula, ó. 8 mais 12 dividido por 2, né? Assim calcula a média aritmética simples. Então vai fazer, ó, 8 mais 12 dá 20, 20 dividido por 2 dá 10. Viu? Matematicamente comprovado que o valor que está entre 8 e 12 é sim o valor 10, beleza? É o ponto do meio, por isso chama média. Fechou? É basicamente isso.
Eu tenho uma outra forma de explicar a média, que aí vai da minha loucura da minha cabeça, cara. Eu nunca vi ninguém explicar desse jeito, mas vamos entender da seguinte maneira. Vamos imaginar que a gente tem uma corda. Lá vem as doideiras do Guanabara aí. Imagina que é uma corda aqui, ó. Essa linha azul é uma corda. Eu vou botar 2 bonequinhos. Eles vão estar segurando essa corda. Um bonequinho, eu vou colocar aqui, ó, na posição 10, que é a cabeça do bonequinho. Vou botar o bonequinho aqui, ó. Ele é meio cabeçudo mesmo. Ele tá aqui, ó, puxando a corda. E vou colocar um outro bonequinho aqui na posição 20. Vamos desenhar ele aqui. Ele também tá puxando a corda. Tranquilo? Então, basicamente, o que vai acontecer? Na média aritmética, o bonequinho roxo vai puxar a corda e quando ele puxa a corda, ele traz o bonequinho rosa para perto dele, certo? Por outro lado, o bonequinho rosa também puxa a corda no sentido oposto e também traz o bonequinho roxo para perto dele. Então, basicamente, o que vai acontecer? Vamos imaginar aqui, ó, o bonequinho roxo puxa o bonequinho rosa, certo? E eles puxam ao mesmo tempo. Quando o bonequinho roxo puxar, ó, ele puxa a corda para cá, automaticamente o bonequinho rosa vem para a posição 19. E por outro lado, o rosinha vai puxar a corda e o roxo vai vir parar na posição 11. Fechou? Então eu tenho aqui, depois de uma puxada, eu tenho o bonequinho roxo que estava na 10 e para 11 e o bonequinho rosa que estava na 20 vir para 19. Fechou? Não vou ficar fazendo tão bonitinho assim, não. Eu acho que você já entendeu a ideia. Então, toda vez que o bonequinho roxo puxar, ele vai puxar mais uma vez, o rosa vem para cá. O rosa puxou, vem para o 12. O roxo puxou, o rosa anda mais um. O rosa puxou, o roxo anda mais um. O roxo puxou, vem o rosa para frente. O rosa puxou, vem o roxo para frente. Nota que agora eu não tenho mais como um puxar e o outro puxar. Se eles puxarem, eles vão dar de cabeça, eles vão bater de cabeça exatamente, ó, no intervalo do meio desse daqui. Então eles vão parar, ó, exatamente no 15. Então é assim, cada bonequinho tá puxando, 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 puxando. Eles puxam por igual e eles se encontram exatamente no meio, que seria o valor 15. Então eles vão se encontrar na posição 15. Então um começou na posição 10, o outro começou na posição 20. E eles vão se encontrar na posição 15. Média aritmética, ó, 10 mais 20 dividido por 2, na metade. 10 mais 20 dá 30, 30 dividido por 2 dá 15. Exatamente o valor que eu falei, onde eles iam se encontrar. Aí você vai falar, pô, Guanabara, era mais fácil medir a metade desde o início. Beleza, para média aritmética é mais fácil. Porém, na média ponderada, onde cada um tem um peso diferente, isso vai mudar de história. Vai me acompanhando aqui que esse negócio é doido de explicar média ponderada desse jeito. Vou apagar meu risco aqui de média aritmética. Vou limpar tudo aqui. Deixa eu limpar o bonequinho também, que eles vão ficar em posições diferentes. Então imagina de novo a corda. E dessa vez eu vou botar o bonequinho roxo aqui na posição 6. Já o bonequinho rosa, eu vou botar na posição 21. Também eu vou botar ele puxando aqui, puxando a corda. Porém, agora vai ter uma diferença. O bonequinho roxo, vamos supor, ele é muito mais forte que o boneco rosa. Então ele é com 2 vezes mais força, certo? Com 2 vezes mais peso, vamos dizer assim. Já o bonequinho rosa, ele vai puxar, só que ele vai ter a força padrão. Ele vai ter o peso 1. Ele vai ter a força de 1x. Beleza? Então, sendo assim, imagina que os dois estão puxando ao mesmo tempo. Na primeira puxada, o roxo vai puxar e o rosa vai andar 2 casas, não uma só. Na puxada do rosa, o roxo anda só uma. Deu para entender? Então, dá uma olhada ali. O rosa tem a força de 1x e o roxo tem a força de 2x. Então, quando o roxo puxa, o rosa anda 2 casas. Quando o rosa puxa, o roxo anda uma casa só. Então, foi a primeira puxada. Na segunda puxada do roxo, o rosa anda mais 2 e na segunda puxada do rosa, o roxo anda uma. O roxo vai puxar de novo, o rosa vai andar 2 casas. O rosa vai puxar de novo, o roxo anda uma só. Deu para entender que eles não vão se encontrar exatamente no meio? O roxo vai puxar mais uma vez, rosa vai andar 2. Rosa vai puxar, roxo anda. Percebe que é o seguinte, não dá mais para o rosa andar 2 para cá e o roxo andar uma, porque, né, só tem 2 números aqui. Então, eu chego à conclusão de que a minha média ponderada, a média com pesos, com forças diferentes, vão estar entre 10 e 13. Só que eles não vão estar exatamente na metade aqui. Eles vão estar apontando para o lado mais forte. Isso é, a média ponderada vai estar entre 10 e 11,5, por exemplo. Certo? Vamos ver se isso aqui funciona? Vamos ver se a minha média ponderada realmente vai estar entre 10 e 11,5? Para eu calcular a média ponderada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar
as posições, ó, o primeiro estava no 6, o último estava no 21. Então, vou pegar aqui, ó, 6 e 21. E eu vou multiplicar cada um deles pelo peso. Então, o roxinho tem peso 2 e o rosinha tem peso 1. Eu vou somar tudo isso e dividir pela soma dos pesos. Peso 2 aqui, peso 1 aqui, e eu somo os dois. Beleza? É só resolver isso aqui agora. 6 vezes 2 vai dar 12, mais 21 vezes 1 é o próprio 21, dividido por 2 mais 1, que vai dar 3. Tranquilo? 12 mais 21 vai dar 3 aqui, 33. 33 dividido por 3 vai dar 11. Então, esses caras, se eles continuarem se puxando com forças diferentes, eles vão se encontrar exatamente aqui no 11. Não é exatamente no meio, mas você sabe que esse personagem aqui tem mais força. Então, como ele tem mais força, ele vai puxar mais o rosinha e ele vai andar mais para cá, beleza? Então, o ponto de encontro dos dois, a média ponderada é 11. Deu para entender? A média aritmética entre eles ficaria mais ou menos por aqui. A média ponderada vem mais para cá, porque esse cara aqui é mais forte. Então, o princípio da média ponderada é exatamente isso. Eu tenho os valores e eu tenho pesos diferentes para eles. E é exatamente assim que eu vou raciocinar na hora de resolver o meu desafio que eu tenho aqui agora. Eu tenho que calcular a média aritmética de valores e média ponderada de valores. Vamos para o Online PHP resolver esse problema de maneira simples. Então, olha só, estou aqui no Online PHP e vou criar um script do seguinte, ó. Eu vou pegar valor 1, que eu vou chamar de V1, vou botar V1, sei lá, 10, e vou fazer o V2, começar com a média aritmética. Vou botar 16. Média aritmética entre 10 e 16. A minha média aritmética entre 10 e 16 é V1 mais V2 dividido por 2. Porém, você tem que tomar muito cuidado. A gente viu isso na aula de operadores. Se eu escrevo dessa maneira, ele não vai fazer V1 mais V2 e esse resultado dividido por 2. Ele vai fazer V2 dividido por 2 e o resultado disso somado com V1. Para resolver isso, a gente abre parênteses aqui e fecha parênteses aqui. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Um eco, a média aritmética entre V1 e V2 é igual a M. MA, né, na verdade, média aritmética. Vou botar isso aqui dentro de um parágrafo. Deixa eu ver se ele está exibindo o resultado em HTML. Não é aqui, é aqui. Está em HTML. Mandei executar. Ele vai dizer, ó, a média aritmética entre 10 e 16 é igual a 3. Isso é, se eu tiver um bonequinho no 10 e um bonequinho no 16, eles se puxarem ao mesmo tempo com a mesma força, eles vão chegar, eles vão se encontrar na posição 13 da régua. Ou então você imagina, o valor entre 10 e 16, se eu tenho fisicamente entre 10 e 16, no meio do caminho, exatamente no meio, eu tenho o valor 13. Fechou? Média aritmética foi para conta, esse aqui é fácil. Agora, a média ponderada, além do valor, eu também tenho que ter pesos. Então, por exemplo, aqui, ó, peso 2 e o 16 vai ter peso 2 com 3. O que eu estou fazendo aqui, ó? O meu primeiro personagem está na casa 10 e ele tem força 2. O meu segundo personagem está na casa 16 e tem força 3. Como que eu calculo a média ponderada? Minha média ponderada recebe alguma coisa dividido por alguma coisa. A parte de cima vai ser V1 vezes P1 mais V2 vezes P2 dividido pela soma dos pesos, P1 mais P2. Cara, olha só, dá para eu te ensinar só você decorando a fórmula. Se você só decorar a fórmula, beleza, já sei calcular a média ponderada. O que eu quero é que você tenha na sua cabeça o que fisicamente é uma média ponderada. É o ponto de encontro, é o ponto mediano entre dois pontos, né? É o meio entre dois pontos, porém, na média ponderada, um dos pontos tem mais força que o outro, tá? Um dos pontos tem mais peso, tem mais importância do que o outro. É assim que funciona a média aritmética ponderada. Vamos escrever aqui, ó, e vamos fazer um parágrafo aqui. E vamos botar lá, ó, a média ponderada entre V1 com peso P1 e V2 com peso P2 é igual a média ponderada. Então, vamos rodar. A média ponderada entre 10 com peso 2 e 16 com peso 3 é igual a 13,6. Vamos ver a média ponderada com aquele valor que eu coloquei lá dos bonequinhos, que é o 6 com peso 2 e o 21 com peso 1. Tem que se encontrar, a média ponderada tem que ser 11. Executando, tá lá, ó, a média ponderada de 6 com peso 2 é exatamente o exemplo que eu fiz. E de 21 com peso 1 é igual a 11. Funciona bem.
Quer ver outros exemplos para você fazer? Média ponderada que dá número inteiro. Se você fizer lá, ó, o 2 com peso 3, algum personagem na posição 2 com peso 3, e o outro personagem na posição 27 com peso 2, né? Então eu tenho aqui um na posição 2 com peso 3, outro na 27 com peso 2, o resultado vai dar 12 também, tá? Então, média ponderada entre duas pessoas paradas entre 2 e 27, cada uma com a sua força, né? A que está na posição 2 é mais forte do que a que está na posição 27, eles vão se encontrar na posição 12. E é claro que média ponderada não é sobre encontro de pessoas puxando uma corda. O que eu quero é só que você tenha a visão espacial. Média ponderada, na verdade, é, por exemplo, o teu professor fala para você, você vai fazer uma prova e um trabalho. Porém, a prova, que é mais difícil, ela tem peso maior. Eu vou fazer uma prova com peso 2. O seu trabalho, que é um pouco mais simples, vai ter peso 1. Então, basicamente, você vai pegar a nota da tua prova, vai multiplicar por 2, vai pegar a nota do teu trabalho, multiplicar por 1, ou manter a nota do trabalho, e dividir por 3, que é a soma dos pesos. Fechou? Então, média ponderada não tem nada a ver com pessoas puxando cordas. Média ponderada tem a ver com valores que têm pesos diferentes. O que eu quis aqui é só criar uma visão espacial para você de como funcionaria uma média ponderada numa situação real da vida física da pessoa. Beleza? Espero que você tenha entendido e espero que você tenha gostado dessa explicação. Porém, não acabou a explicação por aqui, porque a gente não fez o exercício funcionar como foi apresentado lá no início do vídeo. A gente tem que fazer tudo em HTML lá no Visual Studio Code para fazer no seu servidor local. Se você só está estudando pelo Online PHP, fechou. Mas se você está usando o seu servidor local, que é o que eu recomendo, vamos à resolução do exercício a partir de agora. E aí, para facilitar a nossa vida, eu também já fiz a base HTML, tá? Essa parte do início aqui foi gerada automaticamente pelo editor, né? Pela exclamação. Aqui eu criei o link para o arquivo CSS. E aqui, ó, eu tenho body, uma área main. Eu vou mostrar para você aqui, ó. O main tem o formulário e embaixo a section está mostrando um resultado. Então, olha só, tá aqui, ó, o body. Se precisar, pausa o vídeo e coloca ali. Mas Guanabara, por que você está fazendo isso de não digitar o código HTML passo a passo? Porque, na verdade, esse curso é de PHP. É que o nosso código HTML está ficando tão grande que leva muito tempo dentro do vídeo para eu poder criar o formulário. Eu preferi utilizar esse tempo dentro do vídeo para te explicar a diferença entre média aritmética simples e média aritmética ponderada. Eu espero que eu tenha decidido legal. Mas você pode a qualquer momento pausar esse vídeo e digitar. Cara, digita esse código daqui do formulário. A parte de baixo, eu também fiz uma section, que são os resultados, se quiser pausa também, mostrando os resultados aqui. Dessa vez eu vou fazer algumas coisas um pouco diferentes, para que nossas resoluções não fiquem sempre da mesma maneira. Vou te mostrar algumas dicas extras, para você poder decidir qual é a melhor forma de fazer. Fechou? Então aqui eu fiz tudo em HTML, e eu vou transformar essas chavezinhas aqui, né, os nossos placeholders, vamos chamar dessa maneira, em códigos PHP, para mostrar o resultado. Vou fazer um pouco diferente aí. O resultado visual está sendo esse daqui, ó. Vamos rodar os desafios. Eu já fiz aqui o desafio 9, que é esse exercício. Está lá, primeiro valor, primeiro peso. Segundo valor, segundo peso. E os resultados estão só aqui, só HTML. Não escrevi nada de PHP. A única coisa que eu fiz de PHP é o server PHP self, aqui em cima. Essa aqui é a única parte de PHP que eu fiz. O resto não tem nada e eu vou fazer agora. Só que antes de fazer, eu quero te dar uma dica bem legal. Se você olhar aqui, ó, eu tenho primeiro valor, primeiro peso, segundo valor, segundo peso, certo? Eu tenho aqui, essa área daqui de cima se parece muito com a área daqui de baixo, né? Primeiro valor, primeiro peso, segundo valor, segundo peso. O que eu vou fazer? Ó, vamos imaginar que eu estou aqui digitando o primeiro valor, primeiro peso, tá? Vou apagar essa parte aqui. Então eu fiz aqui, ó, um label para primeiro valor, criei um input, inclusive com required, fiz diferente agora, né? Para que você não possa deixar a caixa vazia, né? E o primeiro peso. Tá? Então eu tenho os elementos aqui, ó, V1, P1, e eu quero criar o V2 e P2. Para eu não digitar isso aqui tudo de novo, o que eu faço? Ó? Selecionei esse grupo, o grupo de baixo vai ser praticamente igual, né? Então eu seguro o Alt e o Shift. Se você está no Mac, é o Option e o Shift, e usa, pressionando ainda esses dois, seta para baixo. Ó. Quando você faz isso, ele duplica o código para baixo. Guanabara, mas agora é segundo valor, segundo peso, eu vou ter que ficar mudando cada um? Vai! Mas eu vou te mostrar mais um macete, que é o seguinte, ó. Vai depois do primeiro aqui, ó. Primeiro valor. Segura o Alt ou o Option e vai clicando depois de todos os números 1 que você quer que substitua, tá? Vou clicar aqui, ó. Percebe que eu já criei dois cursores. Vou fazer a mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, aqui e aqui. Percebe que aqui o mínimo 1
Não é esse 1 não vai substituir por 2. Então eu botei, depois de cada um que eu quero substituir, eu segurei o Alt e fui clicando, certo? Pode soltar o Alt e agora você vai digitar o que você quer. Ó, eu vou dar um backspace para apagar todos os zooms, ó. Apagou todos ao mesmo tempo e vou digitar o 2. Cuidado para você não clicar com o mouse ou apertar seta nesse momento, é só backspace e apertei 2 e todo mundo foi substituído. Ó. Tava no 1, eu apago, vou pro 2 e aí já tá tudo funcionando para mim. E aí, gostou da dica? Você sabia esse negócio do Shift, Alt e seta para baixo para duplicar código? Do Alt para posicionar vários cursores e digitar vários momentos ao mesmo tempo? Então deixa o like aí, ó, e deixa um comentário dizendo se você sabia ou não sabia. Vamos seguir com o exercício aqui. Então, beleza. Espero que você tenha feito isso, ó. Vou rolar o código bem devagarinho, você vai pausando e vai digitando, tá? Então, ó, o código começa aqui na linha 1, vem aqui para baixo, vem o formulário, a qualquer momento pausa e digita. Faz o seu código para ficar igualzinho o meu, tá? Então a section e termina lá embaixo com o /HTML. Fechou? Pausa, treina, testa e volta aqui depois. Eu espero que você tenha pausado e tenha digitado. E vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Agora o código PHP eu vou digitar junto contigo. Basicamente, primeiro deixa eu ver se está funcionando, se está tudo certo. Ó. Deixei a caixa vazia aqui. Mandei calcular a média, ele vai dizer, ó, preenche esse campo, beleza? Outra coisa, vou preencher aqui, 22. Peso, vou botar peso 0. Não pode ter peso 0, o mínimo peso é 1. Ó, clique aqui, ó, o valor tem que ser maior ou igual a 1. Tudo isso foi configurado lá no código que você fez, nada em PHP, tudo feito em HTML simples. Vamos voltar no código e nós vamos fazer o seguinte, ó, depois do bar aqui, vamos capturar os valores, valor 1, valor 2, peso 1, peso 2. Vamos chamar aqui, ó, valor 1 vai ser o cifrão, underline, get do V1, do elemento V1, e se ele não mandar nada, eu vou deixar vazio, certo? Pela primeira vez a gente vai fazer assim. Vou fazer a mesma coisa para o peso 2. Peso 1, perdão. Peso 1 vai ser cifrão underline get, vai chamar o peso 1, duas interrogações, operador de coalescência, vai deixar vazio. Vou selecionar os dois aqui, ó, Shift Option, Shift Alt, seta para baixo, e vou mudar aqui, ó, para valor 2, vou mudar aqui para V2, seguro o Alt, ó, V2, aqui peso 2, aqui P2. Apaga, dá 2, aqui, ó, já foi. Também vou fazer os valores aparecerem aqui nas caixas. Então, vou lá na caixa V1, vou fazer com que o value seja o valor de V1. Valor 1. Vou fazer a mesma coisa para o P1, dizer que o value aqui vai ser a mesma coisa que peso 1. Vou fazer para o V2 também, o value vai ser o valor de valor 2, perdão, e vou fazer também aqui que meu value seja o valor de peso 2, certo? Vamos ver aqui como é que funciona o negócio. Tá vazio, vou tentar calcular a média, ele não deixa. Vou botar aqui 2, 2, 3, 1. Calculei a média, aí beleza, ele deixou eu enviar. Agora falta calcular a média e mostrar os resultados aqui embaixo. Beleza? Vamos fazer o seguinte, dentro da section aqui, vou criar um PHP, código PHP, para eu calcular a minha média aritmética. A minha média aritmética vai ser valor 1 mais valor 2. Média aritmética não considera peso, né? Dividido por 2. E a minha média ponderada é exatamente aquilo que a gente tinha feito antes. É alguma coisa dividido por outra coisa. Tem que ter esse segundo parênteses aqui, tá? Senão vai dar problema também. Vai ser valor 1 multiplicado por peso 1 mais valor 2 multiplicado por peso 2. Tudo isso dividido por peso 1 mais peso 2. Se você está pensando, eu preciso botar isso aqui entre parênteses, não é tão necessário, porque a multiplicação tem uma ordem de precedência maior. Ele vai fazer essa multiplicação, depois essa multiplicação e depois vai fazer a soma. Se você se sentir à vontade, mais à vontade, pode botar isso aqui entre parênteses e isso aqui entre parênteses depois. O que você não pode é esquecer esses parênteses daqui, senão tua conta vai dar errado. E lembre-se, conta errada é programa errado. Mesmo que você não receba mensagens de erro, se a tua conta deu errado, seu programa está errado. Fechou? A gente já falou sobre isso também no curso. Já tenho a média aritmética e a média ponderada. Vamos mostrar o resultado aqui, ó. Percebe que agora eu não estou com um eco grandão, eu simplesmente vou. Eu fiz os cálculos e aqui eu tenho, ó, analisando os valores. Aqui vai ser um valor, então eu boto aqui, ó, uma super tag simplificada, valor 1 e também vou fazer aqui, ó, valor 2. A média aritmética simples entre os valores é igual a média aritmética. Então vamos ver aqui, ó, valor de MA. E a média ponderada com pesos, vou botar aqui, peso 1 e peso 2 é igual a média ponderada. Se você quiser, no lugar de MP e de MA, vamos fazer assim.
eu quero mostrar um number format. No lugar disso aqui, vou fazer um number format de MA com 2 casas decimais e com o separador de vírgula do decimal, né? E o separador de ponto no milhar, milhão e tudo mais. Vou fazer a mesma coisa aqui para a média ponderada. Vou colocar um number format da média ponderada com 2 casas decimais, o separador de vírgula e o separador de ponto. Você já deve estar acostumando a digitar esse number format que a gente tem usado bastante. Vamos ver? Então, ó, vou botar aqui, por exemplo, entre 6 e 10. A média aritmética entre 6 e 10 é 8. Ó. Ele se encontra no meio aqui, ó. Metade é 8. A média aritmética entre 6 e 10 é 8. Se eu considerar pesos 2 e peso 1, vai para 7,33. Se eu botar um peso maior aqui, ó, o 10 vai ter peso 5. Calcula as médias, tá lá, ó. Vai para 8 e 8,86. Por quê? Quem está na posição 10 é mais forte. Então ele vai puxar mais, vamos dizer assim. Vamos criar também um exemplo prático da vida lá. Teu professor chega e fala assim, ó, o primeiro valor é um trabalho e o segundo valor é uma prova. O seu trabalho, sei lá, o aluno tirou 8 no trabalho, e aí o trabalho tem peso 1. Depois ele tirou 5 na prova, e a prova tem peso 2. Então ele vai ficar, ó, se fosse uma média aritmética, ele ficaria com 6,5, mas já que é uma média ponderada, ele fica com média 6. Por que média 6? Porque ele se deu mal na prova. A prova é onde tem peso 2. Ele se deu bem, foi no trabalho. Por outro lado, se ele se dá mal no trabalho, tira 2. Mas tira notão na prova, tira 9, por exemplo, na hora da média aritmética, ele ficaria com 5,5, mas na média ponderada, ele fica quase com 7, 6,67. Por quê? O segundo valor, que é 9, tem um peso maior, né? O professor deu maior importância para a nota da prova do que para a nota do trabalho. Então você pode até tirar 1 no trabalho, se você tirar 10 na prova, aí você vai acabar ficando com uma média boa, tá vendo? Ó, você se ferrou no trabalho, tirou 1, ainda assim você ficou com média 7. É uma média boa porque você se deu bem na prova. Por outro lado, se você se dá benzão no trabalho, ó, tiro 10, copiei do colega, aí vou lá e tiro 2 na prova. Eu vou ficar com a média baixa, tá vendo? Eu ficaria com média 6, se fosse média aritmética, mas como eu me dei mal na prova, eu fico com média mais baixa, 4,67. Beleza? Essa segunda maneira é a maneira de se ver média ponderada e média aritmética. Porém, eu acho que com o desenhozinho, o bonequinho puxando a corda, eu acho que você consegue ter uma visibilidade, uma visualização melhor. Pelo menos, para mim, funciona melhor. Não sei se você já sabe, não sei se você já foi avisado nas minhas redes sociais, mas a partir de agora nós temos um outro canal no YouTube, que é um canal de cortes do Curso em Vídeo. E eu venho aqui, humildemente, para pedir que você se inscreva nesse canal. Vamos conseguir chegar a 100 mil inscritos? Pra gente conseguir essa plaquinha de 100 mil nova, que a gente só tem a plaquinha antiga. E lá você vai encontrar algumas pérolas que aconteceram durante a vida do Curso em Vídeo. Vai poder também compartilhar com os amigos algumas informações bem pontuais dos cursos. Então vai lá agora, acessa o QR Code que está aparecendo na tela ou vai pelo link da descrição e se inscreve no nosso canal de cortes. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Você sabia dessa forma de ver média aritmética, média ponderada? Você concorda comigo? Você discorda? Você acha que eu mais enrolei a cabeça do aluno do que resolvi? Na minha opinião, eu acho que a visibilidade é maior e eu já experimento isso em sala de aula e eu vejo que funciona mais assim. Se você gostou da explicação, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com seus colegas aí da classe, da faculdade, da escola, enfim. Mostra para as pessoas, inclusive da comunidade. Olha esse maluco explicando média aritmética e média ponderada de uma maneira diferente. Fechou? Um grande abraço, eu me despeço por aqui, mas tem mais desafio. Vem o desafio 10 logo em seguida. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.